Oi, tio. E Murilo, bom dia. Rafaela, Gabriela, Maria Luísa, Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur. Davi Marasati. Bom dia, Davi. Leandro, Diego, Isadora. Pessoal, todos me escutam? Ok, Maria Luísa, Murilo, Rafaela, Isadora, Gabriela, Davi, Arthur, Leandro, Diego, Luiz Antônio. Estamos com 11 pessoas até então. Eu vou estar compartilhando para vocês aqui a minha tela agora. Parece para vocês aí? Uhum. Então, vamos lá. Pessoal, então, segunda-feira, né, nós começamos a abordar o capítulo 5 do livro SAS, onde introduzimos polinômios. Então, a agenda da segunda-feira, nós falamos sobre polinômio nulo, né, polinômio reduzido, polinômio a uma variável, polinômio incompleto a uma variável. Nós classificamos os polinômios, né, monômio, binômio, trinômio, polinômio. O valor numérico de um polinômio, quando a gente tem ali um polinômio, um valor para uma variável, né, um x vale 3, x vale 5. Então, basicamente, a gente pega esse valor de x e transfere para a expressão do polinômio e resolve, né, esse valor. E vimos ali também uns exemplos. E pedir para vocês introduzirem os conceitos das atividades da página 109, 111, 113 e 114, né? Hoje, pessoal, a nossa agenda é essa aqui, ó. Nós vamos estar corrigindo agora as atividades, tá? Da página 109, página 111, 113 e 114. Vamos falar sobre as operações com polinômios. Vamos começar hoje a falar da adição, da subtração. E também vamos falar sobre polinômios opostos ou simétricos, tá? Na sexta-feira vai ser feriado, nós não vamos ter aula. E aí na outra segunda-feira nós vamos continuar as operações com o polinômio, falando de multiplicação, né, e divisão. Então hoje a nossa agenda é essa. Vamos falar aí, começar corrigindo, né, os conceitos introdutórios envolvendo polinômios. E depois a gente vai começar a trabalhar as operações, adição, subtração e o conhecimento também envolvendo aí polinômios opostos ou simétricos. Belezinha, gente? Então, olha só, vou precisar que vocês me auxiliem aí nessa correção, tá? A gente está com 17 pessoas aqui agora, 17 alunos estão presentes. Tem aqui a Ana Clara, tem o Arthur,
Davi Leite, Diego, Gabriela, Iago, Isabela, Isadora, Leandro, Luiz Antônio, Maria Luísa, Murilo, Ananda, o Rafael, o Raul e o Thiago. Então, vamos lá, a gente vai estar corrigindo, vocês vão estar me auxiliando nessa correção. Beleza, pessoal? Página 109, atividade 1, bem introdutória, ainda traz um pouquinho lá do conceito de monômio, né? Então, basicamente aí, ela pediu para a gente retomar o significado de monômio. Significado de monômio. E depois, pensar nos prefixos que compõem as palavras binômio, trinômio e polinômio, né? Descubra seus significados. Registre suas conclusões a seguir. Galerinha, como é que eu faço para responder essa pergunta, né? O que é o binômio? O que é o monômio mesmo? Vocês lembram? Falem para mim aí, por gentileza. O que é um monômio? O que é um monômio? Monômio, vou colocar aqui, ó, vou começar a escrever, ó, esse monômio. Monômio é que só tem um termo? Oi? Monômio é? Monômio é? Único termo que não envolve, portanto, as operações de soma ou subtração? É uma Pode ser. expressão racional inteira? Isso, esse é um conceito importante, né? O monômio, ele, antes de tudo, é uma expressão algébrica racional inteira. Importante aqui, ó, esse conceito. O monômio ele é uma expressão algébrica racional inteira. A gente sabe que a expressão algébrica pode ser racional ou irracional. E quando ela é racional, ela pode ser inteira ou fracionária, né? Para ser monômio, só pode ser racional e só pode ser inteiro, senão não é. Então, basicamente, esse conceito do monômio a gente leva para o polinômio também, né? É uma expressão algébrica racional inteira que possui ou apresenta um único termo. É igual foi falado, né? Não pode ter um sinal aí de adição, de subtração, porque esse sinal ele faz uma separação entre termos. Então, assim, basicamente o monômio ele deve apresentar um único termo. Aí, pessoal, tem os prefixos, né? Binômio, trinômio e polinômio. O que é binômio, polinômio e trinômio? Binômio é que tem dois termos não semelhantes? Oi, binômio é que tem dois termos e... É isso? Dois termos não semelhantes? Exatamente, exatamente. Então, o binômio, ele vai ter dois termos. Apresenta dois termos não semelhantes. Semelhantes é que a variável ela vai ser diferente, né? Porque se a variável for igual, eu vou poder fazer a soma ou a subtração ali, né? Os monômios eles vão ser semelhantes, aí eu vou poder juntá-los e ele não vai ser mais binômio. Então tem que ter dois termos que não são semelhantes entre si. E o trinômio, pessoal? Três termos não semelhantes? Exatamente, apresenta três termos semelhantes. Aí agora ficou fácil, né? Olha. E o polinômio, polinômio. Polinômio, né? Polinômio é a mesma coisa que monômio, só que tem um ou mais termos não semelhantes. Isso. Nesse caso aqui, como a gente está definindo o monômio, o binômio, o trinômio, no caso, tudo isso é polinômio, né? Mas se uma expressão algébrica apresentar mais de três termos,
ela é definida como polinômio também. Ela é definida como polinômio. No caso, um monômio é um polinômio, só que só tem um termo. Um binômio é um polinômio com 2 termos. Um trinômio também é um polinômio com 3 termos. Agora, se uma expressão algébrica tiver 4 termos, 5 termos, não tem uma expressão que eu defina isso. Não tem como eu falar, é tetranômio, é pentanômio, é hexanômio. Não existe, né? Tudo vai ser polinômio. De 3 para cima, vai ser sempre polinômio que vai ser considerado. Beleza? Vamos para a atividade 2 agora, pessoal. A atividade 2 também ela pega um conceito de perímetro, de figura geométrica, né? Então, dessa figura aqui, nós vamos tirar uma expressão algébrica, baseando nos conceitos de polinômio, né? A gente vai perceber que temos aí 3 termos não semelhantes nessa representação. Então, observem aí, ó, a figura ao lado apresenta a planta de um terreno. Escreva a expressão algébrica que expressa o perímetro total desse terreno, considerando que todas as medidas indicadas estão na mesma unidade de comprimento. Nós sabemos que o perímetro, ele é o que? É a soma de todos os lados, né? De uma devida figura geométrica, um espaço geométrico. No caso, a gente tem aqui essa medida valendo 3x. Essa primeira medida valendo 3x. Se essa medida aqui, a gente pode considerar que ela é igual aqui, a de baixo, ó, então essa de baixo também vale 3x, né? A mesma coisa aqui, ó, esse espaço aqui equivale a 2y. Se nós fizermos um espelhamento para o outro lado, nós vamos perceber que segue uma simetria. Então aqui também vai valer 2y. E a mesma coisa aqui, ó, esse espaço aqui, valendo esse pedaço aqui, né, vale z, tem tamanho z. Então, basicamente, ele segue o mesmo padrão nesse espaço aqui que também vale z, e nesse espaço que vale z, e nesse espaço que também vale z. Se a gente identificou agora a medida de todos os lados, para chegarmos no perímetro dessa solução aí, dessa planta, basta a gente somar, né, agora todos os lados. Primeiramente, a gente tem o que aqui, ó, 3x. Então, eu vou somar 3, vou pegar 3x e vou somar vou descer, ó. Esse espaço aqui é o mesmo que esse aqui, então é z, mais z. Vou somar com esse espaço aqui. Esse espaço aqui é 2y. Então, eu vou somar com ele. Mais, aí cheguei no espaço aqui, ó, z de novo, mais z. Agora eu vou somar novamente o espaço aqui de baixo, ó, a base. A base, ela é proporcional ao tamanho que tem em cima, ó, 3x. Então, aqui também vai ser 3x. Mais 3x, mais... Vou subir aqui agora. Opa, essa subida tem esse mesmo tamanho que tem esse mesmo tamanho. Então, mais z novamente. Mais z. Vou agora pegar esse espaço. Esse espaço é o mesmo que esse espaço. Então, esse espaço vale 2y. Aqui também vai valer 2y. Mais. E aí a gente fecha com o último espaço, né, da nossa planta, que é o espaço z. O z está aqui, está aqui, está aqui e também está aqui. Mais z. Beleza, formamos aí a nossa expressão. Mas ainda dá para fazer mais alguma coisa ainda aí com essa expressão? Dá para somar alguma coisa, diminuir alguma coisa? Dá para reduzir, exatamente. É isso aí, Davi. Se eu peguei aqui, ó, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Então, eu vou somar 3 com 3, 6x. Eu tenho 2y aqui e 2y aqui. Então, 2y mais 2y é 4y. Eu tenho aqui z, z, z e z. 4z. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Mais 4. Mais 4z. Basicamente aí, pessoal, então essa aí é a resposta, né, da nossa expressão algébrica, que vai representar o perímetro total desse terreno, ok? Essa aí é a resposta da atividade 2. Vamos lá agora para a atividade 1.
da página 111. Observem aí que nós temos o conceito de escrever o polinômio na forma reduzida, né? Se a gente vai escrever o polinômio na forma reduzida, nós temos que analisar os termos semelhantes. E aí, então, calcular, né, a expressão algébrica envolvendo soma ou subtração. Só que ele também pede para a gente classificar, de acordo com a quantidade de termos não semelhantes. Ou seja, nós vamos ter que falar se é um monômio, se é um binômio, se é um trinômio, se é um polinômio, etc., né? Basicamente, são dois conceitos aí que essa atividade pede. Então, vamos lá na primeira. A primeira coisa é reduzi-los, né? Eu tenho 8x, eu tenho menos 5x. Então, 8 menos 5 é 3, né? Então, eu vou ter 3x aqui. Mas vamos começar pegando o valor de x ao quadrado. Eu tenho x ao quadrado aqui, mais 4x ao quadrado, e mais 5, mais x ao quadrado. Então, mais 4 com mais 1, eu tenho 5x ao quadrado. 5x ao quadrado mais 3x. Vamos ver o que a gente tem mais, né? X ao quadrado a gente fez, x nós fizemos também, sobrou menos 3. Então eu vou repetir somente menos 3 aqui. Se eu cheguei nesse resultado, 5x ao quadrado mais 3x menos 3, como é que eu posso classificar aqui, pessoal? Vai ser o quê? Um trinômio? Um trinômio, né? Porque temos 3 termos, ó. 5x ao quadrado, 3x e 3. Nesse caso, vamos dizer que é um trinômio. Vamos para a letra B agora. Letra B. Vamos lá, a gente tem aqui x ao cubo y. Nós temos os termos semelhantes, vamos pegar primeiro, né? Temos yx ao cubo, yx ao cubo. Apenas isso. Então, vamos lá. Se eu tenho x ao cubo y, o que é semelhante aí? X ao cubo y, x ao cubo y. Então, tá, menos 3 com mais 2 vai ficar menos 1, ou menos, né? Menos x ao cubo y. Mas olha só, vamos analisar uma situação. Se eu tenho aqui menos 9yx, eu tenho menos 9yx, ok. Não tem mais nada para somar. Mas vamos considerar a lógica da situação. Observe, pessoal, que a parte literal aqui, ela está meio que invertida, né? Mas é a mesma coisa. Vocês lembram que quando a gente falou de monômio, quando a parte literal ela representa a mesma referência, ou seja, eu tenho x ao cubo aqui, eu tenho x ao cubo aqui. A diferença é que um está primeiro e o outro está depois. E o y, no caso, em um está depois e no outro está primeiro. Mas na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso aqui, eles ainda são semelhantes. Se eles ainda são semelhantes, eu ainda posso resolver aqui, né? Eu posso resolver menos 1 com menos 9, vai ser menos 10 x ao cubo y, ou menos 10 y x ao cubo. Então, assim, basicamente essa é a resposta da letra B. Eu ainda pude resolver os termos entre si, mesmo que eles estivessem invertidos, né? Eles ainda são semelhantes porque a gente está multiplicando os termos, né? Dentro do monômio, eles ainda são semelhantes. Então, a multiplicação, ela não influencia. O resultado sempre vai ser o mesmo. Nesse caso, vai ser o que aqui? A classificação será? Monômio. Monômio, só tem o termo, né? Isso aí. Classificação é monômio. Vamos lá, agora a letra C. Vamos lá, letra C. Vamos analisar aqui que é uma fração. Então já vai exigir um pouquinho mais de cálculo de nós, né? Da nossa parte. O conceito aí, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, termos semelhantes. Eu tenho A, eu tenho 3A. Eu tenho A e tenho 3A. Eu tenho B e eu tenho C. 3 termos aí, então. Se eu tenho A e eu tenho 3A, eu vou ter que fazer aqui, então, o MMC. Vou ter que fazer o MMC, né? Entre 6 e entre 2. Qual vai ser esse MMC aí, pessoal? Basicamente, chegando na situação da solução, nós vamos ter como resposta, né? O MMC vai ser 6 aqui,
E eu vou ter que fazer a base da resolução, né? Dividir e multiplicar, dividir e multiplicar. O MMC aí do A, nós vamos chegar na resolução da fração como 8A sobre 6, né? Ou menos 8A sobre 6, vamos dizer assim. Então, ficaria aí menos 8A sobre 6, menos o B, a gente teria aí a questão do 2B, tem o 2B aqui também, né? Ó, tem o B e tem 2B e B. Então, tem dois termos ali também para resolver. Então, basicamente, temos o MMC também. Do 2B tem 3 e do B tem 4 na fração. Então, tem que ter o MMC de 3 e 4, que vai ser 12. Aqui nós vamos ter o MMC 12. Né? Então, o 12 eu vou dividir aqui por 3 e multiplicar por 2. O 12 eu vou dividir por 4 e multiplicar por 2. Fazendo essas operações aqui, como resultado, eu vou ter 5B. Né? Menos 5B. Então, menos 8A dividido por 6, menos 5B dividido por 2. Observe que o C eu só tenho um termo, então eu vou repeti-lo, né? Então, vai ser mais C sobre 4. A resolução da fração. Então, fizemos o MMC, né? Resolvemos aí. Será que dá para fazer alguma coisa ainda, professor? A gente pode fazer o quê? A simplificação, né? Observem que aqui o 8 e o 6 dá para dividir por 2. Observem que o 5 e o 12 não tem como fazer, então vai permanecer, e o 1 aqui, 4, já está a mesma coisa. Então, eu posso ainda reduzir aqui, ó, menos 8 sobre 6. Dividindo por 2, eu vou ter aqui menos 4A dividido por 3, menos 5B, dividido por 12, mais C dividido por 4. Então, assim, esse aqui é a resposta da letra C. Se essa é a resposta, pessoal, qual é a classificação? Qual é a classificação da letra C? Trinômio. Exatamente, trinômio. Muito obrigado. Então, galerinha, a letra D é a mesma base, né? Se a gente fez ali, identificamos termos semelhantes, identificamos que é necessário fazer o MMC e tudo mais, vamos fazer a análise da mesma forma aqui, ó. Na letra D, o que a gente tem? A gente tem AB ao quadrado, parte literal analisando, né? Nós temos AB ao quadrado, nós temos A ao quadrado B, A ao quadrado B, AB ao quadrado é a mesma coisa, A ao quadrado B é a mesma coisa. Então, observem que esse primeiro termo, ele é semelhante com o terceiro termo. O segundo termo é semelhante com o quarto termo. Então, a gente vai ter que fazer o MMC do primeiro termo com o terceiro, ou seja, o MMC entre 5 e 15. Então, aqui, basicamente, o MMC vai ser o próprio 15. Entre 5 e 15. E aí a gente faz a multiplicação, divisão, multiplicação, né? 15 dividido por 5 vezes 4. 15 dividido por 15 vezes 2. Basicamente, o resultado vai ser 10AB ao quadrado. Continuando agora a resolução dos outros termos. A gente tem aqui agora A ao quadrado B e A ao quadrado B com 5 e com 1. O denominador aqui é 3 e 6. Então, a gente vai ter que tirar o MMC entre 3 e 6, que vai ser o próprio 6. Então, aqui o denominador aqui, a resolução do MMC é 6. E aí eu faço a divisão. 6 dividido por 3 vezes 1. 6 dividido por 6 vezes 5. E a resposta aí, né, desse cálculo, vai ser 3AB ao quadrado. E aí, pessoal, a gente vai seguir o mesmo conceito anterior. Se a gente tem 10AB ao quadrado sobre 15, a gente pode simplificar, né? Simplificando aí por 5, a gente teria 2, 10 dividido por 2, por 5, né? 10 dividido por 5 é 2. Então, 10AB ao quadrado, dividido por 15 dividido por 5 é 3, né? Mais, e o 3 sobre 6 dá para dividir por 3, né? Então, 1AB ao quadrado, ou só AB ao quadrado mesmo, dividido por 6 dividido por 3, é o próprio, dá 2 no caso, né?
Então, aí a resposta seria 2ab ao quadrado sobre 3 mais a ao quadrado b sobre 2. Qual vai ser, então, a classificação aí? Binômio. Binômio, nós temos dois termos. Muito obrigado. Beleza, corrigimos então, página 111, atividade 1. Vamos agora para a atividade 2, né? A atividade 2 ela é bem tranquila também. Ela pede para nós escrevermos os monômios em forma completa. Se é para escrever na forma completa, nós vamos ter que seguir a variável da maior até a menor, decrescendo ela, né? Para chegarmos na expressão completa. Nesse caso aí, me ajudem aí. Como é que eu faço para resolver a letra A? Como é que eu escrevo na forma completa aí? Como é que seria essa resposta, essa resolução? Eu tenho x ao cubo, que é que é o meu expoente maior aí, né, nessa expressão. Se eu tenho que escrever na forma completa, eu vou ter que ir decrescendo, né? Se eu não, por exemplo, o x ao quadrado eu não tenho aqui, especificando. O x elevado a 1 eu não tenho também. Eu tenho só o menos, eu tenho x ao cubo e o menos 8. Mas se eu vou escrever na forma completa, eu tenho que falar o x ao quadrado, eu tenho que falar o x elevado a 1 também, na expressão, porque ela tem que ficar completa. Então, se não tem o x ao quadrado e se não tem o x, o que eu faço? Eu vou adicioná-los. Eu posso falar que 0 x ao quadrado, acrescentar, mais 0x e o menos 8. Por que 0x ao quadrado, professor? Porque aqui está oculto, né? E se qualquer valor que eu colocasse para x aqui ao quadrado, por exemplo, vamos supor que o x fosse 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 0 é 0. Então é nulo, né? Por isso que está oculto. É como se fosse um valor nulo. Então aqui, ó, o x vale 2. 2 vezes 0 é 0. Mas eu tenho que especificar o quê? O polinômio na forma completa. Então eu tenho que apresentar a expressão do termo x ao cubo, a expressão do termo x ao quadrado, x elevado a 1 e o x elevado a 0. Entenderam, pessoal? Tá tranquilo aí por enquanto? Podemos continuar na letra B? Podemos ir, avançar? Está dando para entender? Sim? Vamos lá, me respondam, por favor. Professor, não entendi muito bem o porquê que colocou esse 0x. É quem está falando? Maria Luísa. Então, Maria Luísa, que é o seguinte, ó, a atividade, ela pede para a gente escrever o polinômio na forma completa. Se a gente tem que escrever o polinômio na forma completa, ó, polinômio na forma completa, nós temos que seguir todas as variáveis, né? As variáveis representadas no polinômio tem que fazer todo o valor decrescente até chegar em 0. Se eu tenho o máximo, o meu expoente máximo aqui na letra A é x ao cubo, observem que depois do x ao cubo eu só tenho menos 8. Ah, mas se eu tenho que escrever o polinômio completo, eu tenho que falar o x ao cubo, eu tenho que falar o x ao quadrado, eu tenho que falar o x elevado a 1 e o x elevado a 0. Ou seja, eu tenho que decrescer o meu máximo até o meu mínimo. E aí eu vou estar escrevendo o polinômio na forma completa. Observe que como eu não tenho o x ao quadrado e como eu não tenho o x, eu vou ter que colocar que eles estão ali, né, mas eles estão ocultos. Mas se eles estão ocultos, o que significa? Significa que eles são nulos. Qualquer valor que fosse multiplicado com x ao quadrado ou com x, né, sendo nulo, ia resultar em 0. Se ia resultar em 0, eu posso anular, eu posso cortar, né, do nosso termo, vamos dizer assim. Só que o exercício, ele pede para a gente representar na forma completa. Nesse caso aqui, como é que a gente faz? Ah, eu sei que o meu maior termo é x ao cubo. Eu não tenho x ao quadrado e eu não tenho x e eu não tenho x elevado a 0. Então, eu tenho que escrever. Então, se eu vou escrever, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 0 vezes x ao quadrado. Por que 0 vezes x ao quadrado? Igual eu falei, né? Vamos supor que x... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos supor que x vale 2. X é igual a 2.
Substituindo x aqui por 2, como é que a gente teria aqui a situação, a análise da situação? Seria 2 ao cubo mais 0 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2, menos 8. Então, observem aí, pessoal, ó, Maria Luísa, né, no caso. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ok. 0 vezes, aqui no caso a gente faz a potência, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 0 é 0. Ou seja, mas aqui tem o termo do x ao quadrado. Ele estava nulo, né? Ele estava oculto, mas ele existe. Aqui, 0x. O 2 vale x. 0 vezes 2 é 0. Ou seja, o x elevado a 1 é o próprio 2, né? Então, a gente tem aí 2 vezes 0, que é o 0. O termo ele também está oculto aqui, mas ele existe. A gente não informa. Mas como o polinômio tem que ser escrito na forma completa, a gente tem que colocar esses termos nulos aí, apresentá-los no nosso problema. Entendeu? Entendi agora. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, já pegando o conceito da letra B, como ficaria aqui a letra B? Nós temos a variável aqui, né? A parte literal máxima é x na quarta potência. Aqui, x sobre 4, né? Como é que eu escrevo agora o restante da expressão de forma completa aí? Me ajuda. Eu não tenho x ao cubo e eu não tenho x. Se eu não tenho x ao cubo, e se eu não tenho x, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar, né? Então, x sobre 4 mais 0, x sobre 3. Aí o x ao quadrado eu tenho, ó, menos 3x ao quadrado. Então, eu vou escrever menos 3x ao quadrado. O x eu também não tenho. Então, eu vou adicionar mais 0x. E aí eu termino com o menos 1. Aí a gente escreveu aí o polinômio na forma completa. Observem aí, ó. X4, X3, X2, X1 e X0. Aqui é como se fosse X0, né? Menos 1, X elevado a 0. A gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 aqui, vezes menos 1, ia ser o mesmo menos 1 como resposta. Então, a gente pode deixar com o x elevado a 0 ou sem o x elevado a 0, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para a letra C. Vamos para a letra C agora. Então, aqui a letra C, ó, nós temos o expoente máximo é 5. Eu não tenho x4, eu não tenho x3, eu não tenho x2, eu tenho x1 e x0. Se eu não tenho x4, x3 e x2, eu vou adicioná-los. Então, vai ser aqui x sobre 5 mais, né, x4 mais x3. Só que aí é 0, né? 0 vezes x4, 0 vezes x3, mais 0, x ao quadrado. X eu tenho, mais x. 2 eu também tenho, mais 2. E aqui eu vou levar na potência. x4, x3, x2. Aqui é x, é como se fosse x1. E aqui, 2, né? Mais 2. É como se fosse x, 0. Observem que a gente foi decrescendo, tá vendo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. A mesma coisa na letra A e na letra B também. Basicamente, sempre quando pedir para você escrever um polinômio na forma completa, você vai pegar sempre o termo com o maior expoente e vai ir decrescendo ele até chegar em 0. E aí você vai escrevê-lo na forma completa. Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Sim. Vamos para a atividade 3 agora. Atividade 3, pessoal. Os polinômios pedem para ser escritos na forma decrescente. E aí depois a gente tem que fazer o grau deles, né? Observem que aqui, para escrever o grau em forma decrescente, a gente vai fazer o quê? Do maior para
pro menor. Aqui ele não pede para colocar o polinômio completo, ele só pede para fazer em forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Nesse caso, a gente vai escrever aqui essa representação. Qual é o maior que temos aí? X sobre 5. X sobre 5. Depois a gente tem x ao quadrado, não é isso? Então a gente tem aí mais 3x ao quadrado. Depois do x ao quadrado, só temos o 3x, então é menos 3x. Depois a gente tem o menos 5. Então, fizemos aí a forma decrescente, ó. X, 5, depois 2, depois 1, depois 0. Basicamente é isso. E aí o grau, né? Qual é o grau desse polinômio? Basicamente o valor que predomina aqui com maior expressão no expoente semelhante. Então aqui, ó, x sobre 5. A gente pode falar que esse polinômio ele é do quinto grau. Então é do quinto grau. Letra B. Letra B a gente tem, ó, y4, y5, y. A gente vai começar com y5. Então vai ser aqui 3y5. 3y5. Depois a gente tem y4, né? Então menos 6. y4. Depois a gente tem o próprio y, mais y. Mais y. Qual vai ser o grau aí, pessoal? Desse aqui? 3y5 menos 6y4? Quinto grau, muito bem. Né? Quinto grau. Vamos lá agora, né? Letra C. Observem a letra C aí. Nós temos aqui x10, x7, x8, x3. A gente vai escrever do maior para o menor. Vai começar aqui sendo x10, depois x8, então mais 13x8. Depois do x8, 9 sobre 5, a gente tem x7, né? Menos 9 sobre 5, 9x7 no caso, 9x7 sobre 5. Depois temos aí o x4, né? Mais 2x4. Depois do x4 a gente tem o x3, então menos 8x3. x3. Depois a gente tem o 1, então menos 1. Vamos agora levar aqui os expoentes. x10, x8, x7, x4, x3, x1. Qual vai ser o grau agora? 10º grau. Isso aí, 10º grau. E aí, a última, basicamente, é a mesma coisa, né? Primeiro vai ser o Z16, depois vai ser o Z9, depois vai ser o Z8, depois vai ser o Z. E qual vai ser o grau? 16º. 16º grau, isso aí. Vamos lá, para página 113, atividade 1. Agora, a gente vai ter que correr aqui, talvez eu vou ter que deixar a segunda atividade, ou a terceira, para segunda-feira. Eu tenho que falar sobre as adições ainda, né, com vocês. A gente tem mais 10 minutos. Essa atividade 1, basicamente, pessoal, ela pega a base para a atividade 2 e a atividade 3 também. Então, assim, a gente viu que os polinômios, eles podem ter valores substituídos. Então, aqui a gente tem um termo, um monômio, 2x ao quadrado menos 3x mais 1. É um trinômio, tem 3 termos, né? Observe que não são semelhantes. X ao quadrado, x, e ele tem 1. Então, é o seguinte, ele pede para calcular, ou seja, P0, P1, P-1 e P2. A gente sabe que Px, o que está entre parênteses é x. Então, a gente pode falar que o que está entre parênteses aqui na letra A, o 0, é o valor de x. Nesse caso, basta a gente substituir o valor de x pelo valor relacionado na expressão, no termo. Se P0 aqui, o x vale 0, na expressão algébrica inteira, né, no trinômio, no caso aqui, a gente vai substituir x por 0. Resolvendo a letra A,
O que nós temos aí? Nós temos 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Se eu sei que o P0, o x vale 0, como é que fica aqui a minha solução? Fica 2 vezes 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 1. Alguém conseguiu fazer? E qual foi a resposta que chegaram? Nessa letra A. Ó, 0 ao quadrado é 0, né? Então, 0 vezes 2 é 0. Então, aqui tem 0 como resultado. Ó, menos 3 vezes 0 é 0. Então, 0, 0 aqui, 0. Sobrou o quê? Mais 1. Então, a resposta da letra A é 1. Substituindo. Agora, vamos para a letra B. A gente tem, na letra B, o P vale 1. É só substituir agora o valor de x para 1. Ó, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Então, 1 ao quadrado é o próprio 1. 2 vezes 1 é 2. 2, aqui, menos 3 vezes 1 é o próprio menos 3. Menos 3 com mais 2, menos 1. Menos 1 com mais 1, aqui vai ser 0. Então, a resposta da letra B é 0. Letra C. Letra C, se substitui aí para o x, ele vale menos 1 agora, né? Menos 1 aqui e menos 1 aqui também. Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 1 vezes 2 é 2. Menos 3 com vezes menos 1 é 3 positivo. Então, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 3 positivo, 5. 5 mais 1, 6. Então, a resposta vai ser 6. Substituindo aí o valor, né? E a letra D. Opa, aqui é C. E aqui a letra D. Na letra D, a gente vai substituir o x por 2. Substituindo o x por 2, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. 8, né? 3, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, 8 menos 6, 2. 2 mais 1, 3. Então, a resposta vai ser 3. Tranquilo, pessoal? Essa atividade 1 aí? Isso aí, Murilo. 1, 0, 3. 1, 0, 6 e 3, né? As respostas da letra A até a letra D. Beleza, gente? Vamos fazer o seguinte, né? Agora é 11h30. Essa número 2, essa número 3 aqui e a número 4, eu vou trazer para vocês na semana que vem com a correção, tá? A gente vai usar esses 5 minutinhos agora só para falar com vocês das adições algébricas envolvendo polinômios, subtração e quando eles são simétricos ou opostos, né? Então, a gente vai, com esses 5 minutinhos aí no final, a gente vai conseguir falar. Então, essas que faltaram aqui corrigir, a gente vai trazer elas, né, na próxima segunda-feira, quando tivermos aula, com as correções, tá bom? Beleza? Dá um ok aqui para mim no chat. Ou dá um ok também pelo áudio mesmo. Ok, ok. Vamos lá, pessoal. Ok. Ana Clara, Arthur, Breno, Davi. Tá bom, beleza, Luiz. Isabela, Isadora, Maria Luísa, Júlia, Leandro, Lian, Luiz Antônio. Ok? Beleza, Raul. Então, vamos lá, pessoal. A gente traz, né, esse restante na semana que vem. Faltou corrigir. Lembrando que vocês podem me mandar. Então, faltou aqui, ó. Faltou na página 113, a número 2. É só substituir aqui, ó. O x vale de menos 2. Então, você vai substituir no termo o valor de x. A mesma coisa a aqui, ó. Né? Você vai verificar aí esse termo e vai resolver. A 3, ela trata aqui uma piscina, né? A piscina, ela pode ser ocupada com água. Essa ocupação, ela representa o volume, né? E aqui, o espaço,
a gente tem aqui as expressões que podem ser formadas no polinômio, o valor de x. Basicamente aqui, ó, v é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 10x. Essa expressão a gente vai usar para resolver o que se pede na letra A e na letra B. E na letra C também. A 114, a gente também tem aqui um monômio para resolver, né? Observem que aqui, ó, a gente tem uma expressão do quinto grau, mas ele fala que é do terceiro grau. Se é do terceiro grau, isso aqui tem que ser nulo. Ou seja, tem que ser zero aqui, ó. Porque zero multiplicado com x5 vai ser zero. E aí o monômio ele vai ficar sendo do terceiro grau. Sendo do terceiro grau, você vai fazer, então, a letra A, a letra B, né? E a número 5, a mesma coisa, ó. Se o monômio é nulo, aqui tem que ser zero, aqui tem que ser zero e aqui tem que ser zero. E aí você depois vai somar, né, as expressões aí com os resultados que vão chegar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Operações com monômios de adição. Um polinômio, escreve-se um polinômio após o outro, conservando-se o sinal de cada termo. Em seguida, faça a redução dos termos semelhantes, caso existam. Então, pessoal, primeira coisa, se você vai somar, resolver a adição entre polinômios, os termos vão estar entre parênteses. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, tira do parêntese. Sempre antes do parênteses vai ter um sinal. Observe que aqui não está oculto, mas é um sinal de mais. Aqui é um sinal de mais. E aí você vai verificar cada termo, o sinal. Ó, mais com mais 3x cubo y é mais 3x cubo y. Mais com menos 5xy, mais com menos é menos. Então, menos. Mais com mais é mais. Então, tirei dos parênteses o primeiro termo. Agora, o segundo termo aqui. Nós temos aqui mais com mais 3y². Mais com menos é menos. Mais com mais é mais. E aí, depois a gente analisa os quê? Os termos semelhantes e faz a resolução. Ó, 3x positivo, né? E 3x negativo. Cortou. xy, menos 5 com mais 6, sobrou 1xy. E que tem y², 3y². 3 mais 1, 4. Então, assim a gente faz a adição entre polinômios. Primeira coisa, tira do parênteses. Segue os termos, né? Obedecem os sinais ali, soma, subtração. E depois analisem os termos semelhantes e fazem as devidas somas, ou soma ou subtração. Esse é o passo para você calcular aí os polinômios, né? Com a adição. E aí, pessoal, pode ser que também tenha polinômios opostos ou simétricos. Esse é tranquilo de você entender, ó. O polinômio oposto ou simétrico, basicamente o resultado da resolução entre eles vai ser zero. Observe que o oposto, se eu tenho, por exemplo, um x² positivo, o oposto dele é x² negativo. Se eu tenho menos 8x negativo, o oposto dele é mais 8x, né? 8x positivo. Se eu tenho mais 13, o oposto é menos 13. E aí, o resultado sempre vai ser zero, né? Porque se eu tenho ali mais com menos, sendo o mesmo valor, mais 1 com menos 1 é zero. Mais 8 com menos 8 é zero. Mais 13 com menos 13 também é zero. Então, assim, a gente consegue identificar que o polinômio ele é oposto e simétrico entre si. E o último conceito é a subtração de polinômios. A subtração é a mesma coisa da adição. É o mesmo conceito da adição. Assim, vocês vão precisar eliminar os parênteses e depois resolver as adições, as subtrações, obedecendo a regra de sinal. Observe que aqui a gente tem um termo entre parênteses e outro entre parênteses também. Então, a gente vai fazer o quê? Aqui está mais fora e aqui está menos fora. Então, mais com mais é mais. Mais com menos é menos. Mais com mais é mais. Então, mais 8x², menos 4x e mais 8. Agora aqui, ó, vamos pegar o segundo termo com o sinal de menos. Menos com mais é menos. Menos 6x². Menos com mais também é menos. Menos 5x. E menos com menos é mais, né? Menos com menos é mais. Mais 10. E a gente agora analisa os termos semelhantes, ó. x², x². X e x. 8 e 10. Então, 8 menos 6 é 2. 2x². Menos 4, menos 5, menos com menos é mais, né? Menos 9x², 9x. E mais 8 com mais 10 é mais 18. E aí a gente faz, né, a resolução aí da subtração, adição entre polinômios. Beleza, pessoal? É o seguinte, ó. Para esse fim de semana aí, que a gente só vai ter aula agora segunda-feira, eu vou pedir que vocês tentem resolver
as atividades da página 115, 116, que envolve aí adição de monômio, subtração de monômio e monômio não, polinômio, né? Adição de polinômio, subtração de polinômio e polinômio nulo. A página 115 e 16 trata esse conceito. E aí, a 117 e a 118 já vai começar a falar sobre a multiplicação. Aí eu deixei lá algumas orientações no Alunos Book já, para vocês assistirem um vídeo que tem lá, para já pegar o conceito da multiplicação. E aí na segunda-feira eu vou trazer esse conceito da multiplicação para vocês também. Beleza? Então, assim, tentem também fazer da página 117 e da página 118. Aí na segunda-feira eu vou vir com as atividades que faltaram, com ser corrigidas hoje, tá? Vou trazer também essa página 115 e 116 e vou fazer com vocês já o conceito da multiplicação de polinômios. Beleza? A gente só vai ter aula agora segunda-feira, sexta-feira é feriado. Então aproveitem esses dias para fazer essas atividades, resolver essas atividades, acompanhar o Alunos Book que tem lá, e a gente se encontra novamente segunda-feira. Beleza? Podem enviar para o meu e-mail também, as atividades. Qualquer um desses dois aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Vi, Thiago, vi lá que você me mandou. Beleza, Luiz? Isso, vou corrigir na segunda-feira, as que faltaram, Isabela. E a da página 115 e 116, eu também vou trazer na segunda-feira já também. Aí vocês podem me mandar, tá, por e-mail nesse fim de semana aí, essas atividades. Até segunda-feira. Valeu, Luiz Antônio. Tchau, Nerissa. Até segunda. Tchau, Ellen. É Ellen, né? Tá bom. Tchau, tchau, Ellen. Tchau, tio. Tchau, Murilo. Até segunda-feira. Bons estudos. Maria Luísa, Lian. Até segunda também. Tchau, professor. Obrigada. Nada. Tchau, tchau.